A Voyager 2 é um dos testamentos para a engenhosidade humana. Mais de 4 décadas após o lançamento, a espaçonave continua a funcionar, mesmo nas mais duras condições imagináveis do espaço profundo. Apesar de estar a bilhões de quilômetros de distância, a tenaz espaçonave continua a enviar descobertas surpreendentes e até assustadoras para os controladores de missão na Terra. Uma das descobertas foi uma enorme parede de fogo quando a Voyager 2 cruzou a fronteira do nosso sistema solar. O que acontece nessa fronteira e como os eventos nessa fronteira nos afetam na Terra? O que tem feito a nave espacial Voyager 2 durar tanto tempo quanto ela tem e permanecer em comunicação com a Terra? Embora as matrizes de sensores e transmissores sejam importantes, eles não são nada sem a fonte de energia. Na verdade, eles teriam parado de enviar sinais de volta muitos anos atrás se a fonte de energia tivesse se esgotado. As naves espaciais Voyager 1 e 2 não são alimentadas por energia solar. Isso não funcionaria quando elas estão longe do Sol. Ao invés disso, eles usam geradores termoelétricos radioisótopos ou RTG para sua energia. Cada uma das sondas Voyager tem 3 RTGs, eles usam plutônio 238 para sua fonte de combustível. À medida que o isótopo decai, ele produz calor que é convertido em energia elétrica. As Voyagers decolaram gerando 470 watts a 30 volts DC, mas com o tempo isso se reduziu. Mas não é apenas o combustível que está diminuindo, pois os pares térmicos usados no sistema também se degradaram com o tempo. A partir de 2011, as Voyagers estavam gerando pouco menos de 270 watts cada uma, cerca de 76% da potência do início da missão. Entretanto, a espaçonave tem uma fonte adicional de energia a bordo, que também é crítica para sua operação. Tem pequenos propulsores que permitem que sejam reorientadas para enfrentar a Terra para comunicação quando necessário. Estes propulsores têm um tanque de combustível hidrazina do qual eles retiram. Mesmo que trabalhem apenas por impulso, eles eventualmente acabarão se esgotando. Um detalhe interessante sobre os propulsores é que eles têm um backup. Depois de 37 anos, os propulsores principais não estavam mais funcionando eficientemente. Então a NASA mudou para os propulsores de reserva, que não funcionavam há quase 40 anos. E eles funcionavam perfeitamente. Nas profundezas da escuridão do espaço, onde nem a luz solar pode alcançar, a Voyager 2 marcou um enorme marco na exploração espacial. Ela se tornou a segunda nave espacial a entrar no espaço interestelar. Isso ocorreu com 119 unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica é a distância entre o Sol e a Terra, que é de 93 milhões de milhas ou 150 milhões de quilômetros. A Voyager 1 tinha feito isso antes. Isso foi porque ela tinha menos desvios do que a Voyager 2. A primeira parou em Urano e Netuno para conduzir os flybys. No entanto, a Voyager 2 foi a primeira nave espacial a experimentar diretamente as névoas de carga elétrica ou plasmas que enchiam o espaço interestelar e a periferia mais distante do sistema solar. A Voyager 2 foi capaz de analisar os ventos solares, a composição e comportamento das partículas de plasma, a interação de raios cósmicos, a estrutura e direção dos campos magnéticos e outros traços que definem as bordas do sistema solar. Até hoje, os cientistas ainda estão publicando trabalhos baseados nos dados que a Voyager 2 retornou quando estava escapando do sistema solar. A travessia por espaço interestelar pela Voyager 2 nos ajudou muito a aprender sobre os limites do sistema. Enquanto nos mostrou coisas inteiramente novas, o evento também desafiou algumas ideias que tínhamos sobre as fronteiras antes. Entretanto, para obter a perspectiva correta das últimas descobertas da Voyager 2, é importante saber como o Sol funciona. Ao contrário do que você possa ter pensado, o Sol não é uma bola silenciosamente ardente que fornece iluminação. Ao invés disso, é uma fornalha nuclear em velocidade acelerada através da galáxia a cerca de 450 mil milhas por hora enquanto orbita o centro galáctico. É claro que você não pode sentir a alta velocidade por causa do tamanho maciço do sistema solar, mas além da velocidade e do enorme calor, o Sol é uma fonte constante de campos magnéticos, fazendo com que a superfície constantemente jogue fora uma brisa de partículas carregadas eletricamente chamada vento solar. Esta rajada se espalha em todas as direções, carregando o campo magnético do Sol com ele. Eventualmente, o vento solar corre para o meio interestelar, os detritos de antigas explosões estelares que espreitam nos espaços entre as estrelas. Como óleo e água, o vento solar e o meio interestelar não se misturam perfeitamente. Isto faz o vento solar criar uma bolha dentro do meio interestelar, conhecido como heliosfera. De acordo com os registros das duas Voyagers, esta bolha se estende a cerca de 11 bilhões de milhas do Sol em sua borda dianteira. Ela envolve o Sol, todos os 8 planetas e muitos dos objetos externos orbitando nossa estrela. Note, no entanto, que a heliosfera atua como um escudo. Ela protege tudo dentro dela da maior parte da radiação de maior energia da galáxia. Sem ela, seu DNA teria sido adulterado. Entretanto, a heliosfera tem uma borda externa conhecida como heliopausa.
e é de onde começa o espaço interestelar. Agora, como é essa fronteira? Saber disso pode nos ajudar a imaginar a jornada do nosso Sol através da galáxia. Ele também nos dirá mais sobre as situações de outras estrelas espalhadas pelo cosmos. Por estas razões, os cientistas ficaram entusiasmados enquanto a Voyager 2 se aproximava da fronteira. Tenha em mente que alguns instrumentos da Voyager 1 pararam de funcionar antes que ela cruzasse a fronteira, então não havia como rastrear a sua jornada durante esse período de transição. Entretanto, com a travessia da Voyager 2, os pesquisadores puderam ver o que acontece com o objeto quando ele chega a 140 milhões de milhas da heliopausa pela primeira vez. Eles descobriram que o plasma ao redor da espaçonave diminuiu, aqueceu e ficou mais denso. Mas quando chegou ao outro lado da fronteira, o meio interestelar ficou muito mais quente, cerca de 54 mil graus Fahrenheit. Isto foi mais quente do que os cientistas imaginavam. Se você se pergunta como a Voyager 2 conseguiu sobreviver ao calor, o plasma era muito fino e difuso, fazendo com que a temperatura média ao redor das sondas Voyager permanecesse extremamente fria. A Voyager 2 também confirmou uma teoria, que a heliopausa é uma espécie de borda vazante. Esses vazamentos, na verdade, vão para os dois lados. Antes da Voyager 1 passar pela heliopausa, ela fez zoom através das gavinhas de partículas interestelares que tinham perfurado a heliopausa como raízes de árvores através de rochas. Entretanto, quando chegou a Voyager 2, a espaçonave encontrou uma gota de partículas de baixa energia que se estendia a mais de 100 milhões de milhas além da heliopausa. Outro mistério surgiu quando a Voyager 1 chegou a 800 milhões de milhas da heliopausa, onde entrou em uma área semelhante a um limbo, no qual o vento solar de saída diminuiu a velocidade para um rastejamento. Antes de atravessar a heliopausa, a Voyager 2 viu o vento solar formar um tipo de camada totalmente diferente e tinha quase a mesma largura que a estagnada vista pela Voyager 1. A Voyager também provou que a influência do Sol se estende para fora do sistema solar. O Sol está sempre cuspindo ondas de choque de plasma, conhecidas como ejeções de massa coronal ou CMEs. Eles realmente participam da moldagem do resto do sistema solar. Entretanto, os dados da Voyager 2 mostraram a forma como as CMEs se propagam além da heliopausa e criam o efeito de diminuir a quantidade de raios cósmicos além dessa bolha. Isso é um pouco semelhante ao que você pode descobrir na galáxia. Supernovas também enviam ondas de choque para a galáxia, agitando aí o meio interestelar, embora não tão fortemente quanto essas CMEs. Até mesmo a formação do sistema solar foi desencadeada por uma onda de choque interestelar a partir de uma supernova. Se pensarmos no potencial dos raios cósmicos para promover mutações biológicas na vida na Terra, a Voyager 2 sugere que o Sol também poderia ter uma influência na possível evolução dos seres vivos em mundos extraterrestres, neste sistema planetário e em outros lugares. Resolver esses quebra-cabeças do espaço interestelar exige uma melhor visão da heliosfera. A Voyager 1 saiu perto da ponta da heliosfera, onde colide com o meio interestelar. E a Voyager 2 saiu ao longo de seu flanco esquerdo. Como não há dados sobre o rastro da heliosfera, nós ainda não descobrimos a forma geral. Pelo que sabemos, a pressão do meio interestelar pode manter a heliosfera aproximadamente esférica, ou pode ter uma cauda como um cometa, ou ter a forma de um croissant. Os Voyagers não são as únicas naves espaciais que se movimentam no espaço. O problema, no entanto, é que, enquanto elas eventualmente chegarão à heliosfera, também estão saindo do sistema solar, e nunca serão capazes de retornar os dados. A NASA equipou cada uma das Voyagers com 3 geradores termoelétricos radioisótopos, RTGs, montados no final de um boom. Estas são uma das formas mais simples possível de energia nuclear. Um tijolo de material radioativo cercado por camadas de termopares, que utilizam o contraste de temperatura entre o tijolo radioativo quente e o espaço frio para produzir energia elétrica. As unidades RTG na Voyager 1 e 2 usam plutônio 238. Este isótopo de plutônio sofre decadência apenas pela produção de partículas alfa, que são absorvidas dentro do próprio RTG e, portanto, não irradiam os outros componentes eletrônicos na nave espacial. Conforme o plutônio decai com o tempo, a quantidade de energia que ele produz cai, e o tijolo esfria lentamente. E conforme esse tijolo esfria, a eficiência do gerador termoelétrico também cai. O plutônio 238 tem uma meia-vida de 87,7 anos. Então, o suprimento da energia da espaçonave diminuiria em 0,787% ao ano. Entretanto, a energia elétrica real disponível cai um pouco mais rápido que isso devido à eficiência dos pares termoelétricos decrescentes, à degradação progressiva de vários componentes elétricos da espaçonave. De fato, no final dos anos 2000, após 23 anos de voo, as fontes de energia da espaçonave estavam produzindo apenas cerca de 67% do que estavam no lançamento. As primeiras imagens de Júpiter da Voyager 2
começaram a chegar no dia 24 de abril de 1979, nos abençoando com filmes de circulação atmosférica com time-lapse. Ao contrário da Voyager 1, a Voyager 2 fez passagens próximas às luas jovianas em seu caminho para o sistema, com cientistas especialmente interessados em mais informações da Europa e também da Io. Este encontro de perto produziu fotos espetaculares do sistema joviano como um todo, incluindo suas luas, Calisto, Ganímedes, Europa, Io e Amalthea. A Voyager já havia pesquisado essas luas antes, mas a Voyager 2 conseguiu chegar mais perto. Na verdade, a Voyager 2 conseguiu cerca de 127.830 milhas, ou 205.720 quilômetros, perto da Europa. A distância mais curta da Voyager 2 era de Júpiter, uma distância de cerca de 400.785 milhas, ou 645 mil quilômetros. Ela transmitiu novos dados sobre as nuvens do planeta, suas novas 4 luas e seu sistema de anéis, bem como 17 mil novas fotos. Lembra-se da nave espacial Pioneer? Eles também tinham voado por Júpiter e detectaram poucas mudanças atmosféricas de um encontro por segundo. Mas a Voyager 2 detectou muitas mudanças significativas, incluindo uma deriva no grande ponto vermelho, bem como mudanças em sua forma e cor. Graças às câmeras combinadas das duas Voyagers, fomos capazes de mapear pelo menos 80% das superfícies de Ganímedes e Calisto, com uma resolução de cerca de 3 milhas ou 5 quilômetros. 2 horas depois de seu encontro mais próximo com Júpiter, a Voyager 2 teve uma correção de rumo e acelerou na direção de Saturno. A nova trajetória foi decidida por uma decisão tomada em janeiro de 1981, de enviar a nave espacial para Urano e Netuno no final da década. Em agosto de 1981, a Voyager 2 teve encontro com o sexto planeta, 2 anos depois de deixar o sistema Jovian. Começou com a imagem da lua Iapetus. Mais uma vez, a Voyager 2 repetiu a missão fotográfica de seu predecessor, apesar de ter percorrido cerca de 14.290 milhas, ou 23 mil quilômetros mais perto de Saturno. O encontro mais próximo a este planeta foi em agosto de 1981, a uma distância de cerca de 63 mil milhas, ou 101 mil quilômetros. A espaçonave fornece imagens mais detalhadas dos raios do anel e das dobras e do anel F e suas luas de pastoreio, todas encontradas anteriormente pela Voyager 1. Os dados da Voyager 2 sugeriram que o anel A de Saturno tinha talvez apenas cerca de 980 pés ou 300 metros de espessura. Ao voar para trás e para cima depois de Saturno, a sonda passou pelo plano dos anéis de Saturno a uma velocidade de 8 milhas por segundo, ou 13 quilômetros por segundo. Durante esse período, a espaçonave foi atingida por milhares de grãos de poeira do tamanho de micron e criaram plasma à medida que eram vaporizados. After the Saturn flyby, the Voyager 2 scan platform got stuck. And it just wouldn't move. And so we just saw outbound these pictures of Saturn. We wondered, could we fix it? Como resultado, as partículas mudaram repetidamente a atitude da espaçonave, e seus jatos de controle de atitude atiraram automaticamente muitas vezes para estabilizá-la. Apesar do susto do encontro, a Voyager 2 conseguiu fotografar as luas de Saturno, Encéladus, Tétis, Phoebe, Helene, Telesto e Calypso. A esta altura, a Voyager 2 já havia cumprido seus objetivos principais da missão, mas os planejadores da missão não iam permitir que a nave espacial se aposentasse. Ao invés disso, eles dirigiram a nave espacial realizada para Urano, uma jornada que levaria cerca de 4-5 anos. De fato, seu encontro com Júpiter foi otimizado em parte para garantir que os futuros flybys planetários fossem possíveis. Até mesmo a geometria do encontro com Urano foi feita para permitir um futuro encontro com Netuno. Entretanto, nesta fase, a Voyager 2 começou a gravar seus próprios primeiros passos. Por exemplo, a Voyager 2 foi o primeiro objeto feito pelo homem a voar pelo planeta Urano. Também neste ponto, os sinais do veículo espacial estavam levando cerca de 2-5 horas para chegar à Terra. E este era um sinal que viajava à velocidade da luz. E aqui, as condições de luz eram 400 vezes menos do que as condições terrestres. A Voyager 2 teve sua aproximação mais próxima a Urano em janeiro de 86, a uma distância de cerca de 50.640 milhas, ou 81.500 quilômetros. Durante seu voo, ela descobriu 10 luas novas. Elas receberam nomes como Puck, Portia, Juliet, Cressida, Rosalinda, Belinda, Desdemona, Cordélia, Ofélia e Bianca, obviamente inspiradas por Shakespeare. A Voyager 2 também descobriu 2 novos anéis além dos mais antigos, 9 anéis e algo bastante novo, um campo magnético inclinado a 55 graus, fora do eixo e fora do centro. A espaçonave encontrou ventos fortes em Urano, se movendo a até 450 milhas por hora ou 724 km por hora, e também a evidência de um oceano de água fervente a cerca de 497 milhas.
800 quilômetros abaixo da superfície superior das nuvens. A Voyager 2 também capturou fotos espetaculares de Miranda, Oberon, Ariel, Umbriel e Titânia, todas luas de Urano. Após o encontro de Urano, a nave espacial partiu para Netuno, fazendo a cerca de 4,3 bilhões de milhas ou 7 bilhões de quilômetros de distância da Terra. A Voyager 2 voou cerca de 2.980 milhas ou 4.800 quilômetros sobre o topo das nuvens do planeta gigante, o primeiro objeto feito pelo homem a voar pelo planeta. Ela descobriu 6 novas luas: Proteus, Larissa, Despina, Galátia, Thalassia e Naiad, além de 4 novos anéis. A Voyager fotografou 2/3 da maior lua de Netuno, Tritão, revelando o corpo planetário mais frio conhecido do Sistema Solar e um vulcão de nitrogênio gelado em sua superfície. O voo de Netuno concluiu os encontros planetários da Voyager 2, que se estenderam por 12 anos no espaço profundo, realizando virtualmente o Grand Tour, originalmente planejado do Sistema Solar, em termos de metais atingidos. Uma vez passado o Sistema Netuno, a Voyager 2 seguiu um curso abaixo do plano eclíptico e para fora do Sistema Solar. Aproximadamente 35 milhões de milhas ou 56 milhões de quilômetros depois do encontro, os instrumentos da Voyager 2 foram colocados em modo de baixa potência para conservar energia. Após o encontro com Netuno, a NASA renomeou formalmente o projeto inteiro como a Missão Interestelar Voyager, VIM. Das 4 naves espaciais enviadas além dos arredores do Sistema Solar nos anos 70, 3 delas, Voyager 1, 2 e Pioneer 11, estavam todas indo na direção do ápice solar. Isso significa que estavam indo no caminho aparente da viagem do Sol na galáxia Via Láctea e, portanto, seria esperado que chegassem à heliopausa antes da Pioneer 10, que estava indo na direção da causa heliosférica. Para conservar mais energia, a NASA desligou permanentemente os instrumentos não essenciais em novembro de 1998, deixando 7 instrumentos ainda em operação. Isto foi 21 anos após o lançamento. Ao longo da virada do século, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, JPL, continuou a receber dados de campos ultravioleta e de partículas. Por exemplo, em janeiro de 2001, uma imensa onda de choque que havia explodido da heliosfera externa em julho do ano 2000, finalmente alcançou a Voyager 2. Durante sua jornada de 6 meses, a onda de choque havia arado através do vento solar, varrendo e acelerando as partículas carregadas. A Voyager 2 enviou de volta informações valiosas sobre o íon energizado pelo choque de alta energia. Em agosto de 2007, a Voyager 2 passou pelo choque de terminação e então entrou na helioshift. Em novembro de 2017, a espaçonave estava a 116.167 unidades astronômicas. Está a cerca de 10,8 bilhões de milhas, ou cerca de 17.378 bilhões de quilômetros da Terra, se movendo a uma velocidade de 9,6 milhas por segundo, ou 15,4 quilômetros por segundo em relação ao Sol. Ela estava indo na direção da constelação Telescopium. Em 5 de novembro de 2018, a Voyager 2 cruzou a heliopausa. Esta é a fronteira onde termina a influência do vento solar. A partir daquele ponto, a Voyager 2 estava no que é conhecido como meio interestelar ou espaço. A Voyager 1 havia cruzado a fronteira anos antes, embora houvesse controvérsias. Mas neste ponto, o instrumento de plasma da Voyager 2 detectou salto na densidade de partículas como prótons, elétrons e outras partículas carregadas que atingiram o instrumento. Ele também registrou a temperatura, entre 30.000 e 50.000 Kelvin. Em 8 de julho de 2019, a Voyager 2 disparou com sucesso seus propulsores de correção de trajetória e os utilizará para controlar o apontamento da espaçonave no futuro próximo. A Voyager 2 usou pela última vez esses propulsores durante seu encontro com Netuno em 1989. Os propulsores de controle de atitude de envelhecimento da espaçonave têm experimentado uma degradação que os abrigou a disparar um número crescente e insustentável de pulsos para manter sua antena apontada para a Terra. A Voyager 1 tinha mudado seus propulsores de manobra de correção de trajetória pela mesma razão em janeiro de 2018. Para garantir que ambos os robôs de colheita continuassem a retornar os melhores dados científicos possíveis a partir das fronteiras do espaço, os engenheiros da missão tiveram que implementar um novo plano para gerenciá-los. O plano exigia fazer escolhas difíceis, particularmente sobre instrumentos para continuar a funcionar e propulsores. A espaçonave está a bilhões de quilômetros de distância, com sinais que levam mais de 17 horas para chegar até nós. Entretanto, a Voyager 2 continua forte. Vamos ouvir o que você acha sobre essa duradoura missão da Voyager na seção de comentários.